cada um de nós uma breve saudação em nome do Senhor Jesus, amém? Para ver o quanto o Senhor Deus nesta noite usa. Amados, eu comentei com o apóstolo Ronaldo que eu havia indicado o pastor André para estar pregando em uma igreja de um amigo meu lá na cidade de Itajaí, pastor José Luiz Carrilho, lá em Santa Catarina. Esse homem passou ali 3 noites ali naquela cidade, a qual Deus impactou, não apenas a cidade, mas como também impactou, não só apenas a igreja, mas como também toda aquela cidade para a glória de Deus. Queremos ouvi-lo, pastor André Luiz, em nome de Jesus. Vamos receber o pastor André com uma salva de palmas. Graças a Deus, que a paz de Cristo esteja com todos nessa noite, amém? Meus irmãos, o Luiz Amaral, ele é uma bênção, né, irmãos? Ele é uma bênção, não é isso tudo não, viu? Mas é amigo, isso aí é amigo mesmo. Quero também estar ressaltando o contentamento que há no meu coração de poder estar aqui nessa noite, conhecendo mais uma igreja, mais uma partícula, mais um povo, e a pessoa do apóstolo que há muito meu amigo Luiz Amaral havia recomendado. Eu fico feliz de poder estar conhecendo pessoalmente, amém, meus irmãos? Eu não quero roubar o mérito do nosso irmão que vai estar nos abençoando com a palavra poderosa revelada, então somente deixar para os irmãos o Salmo de número 8, verso 4. Quem é um homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites? Quem é o homem? Só Deus conhece a profundidade da vergonha humana, e só Ele pode curar as feridas que foram feitas na alma. Só Deus conhece a profundidade da vergonha humana, e só Ele pode curar as feridas que foram feitas na alma. Hoje é noite de cura neste lugar. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba, irmãos, em nome de Jesus. Convido-vos que abram as suas Bíblias lá no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 19, e legamos o versículo de número 14 até o versículo de número 19, para a glória de Deus. Uma leitura um pouco extensa, porém que servirá de grande edificação para cada um de nós. Uma passagem muito conhecida. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 19, versículos de número 14 ao versículo de número 19, para a glória de Deus. Para você que já encontrou o livro do segundo livro dos Reis, diga glória a Deus. Para você que já encontrou o capítulo 19, diga aleluia. E se já visualizou aí o versículo 14, você irá dizer em alto e bom som: para envergonhar Satanás e todos os demônios. No 3, você estará falando: eu sou mais que vencedor, amém? No 3, você que já encontrou o versículo 14, diga: eu sou mais que vencedor. 2, 3. Este é o povo que vai morar no céu, amém? Que bênção. Diz assim a palavra do Senhor: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, tu que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, a qual ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porque deuses não eram, mas obras de mãos de homens.
madeira e de pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos das mãos dele, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Deus e Senhor. Amém, irmãos? Esta passagem que acabamos de fazer menção, uma passagem muito conhecida, a qual eu tenho a plena convicção, irmãos, que todos presentes neste templo já ouvimos por diversas vezes, diversos mensageiros, instruídos pelo Espírito Santo, trazendo em sua oratória mensagens concatenadas, isto é, bem esmiuçada, bem elaborada, bem estudada, concernente aos versículos do capítulo 19, a qual acabamos de fazer menção. Isto mostra um grande clamor de um homem que certamente, irmãos, confiava em Deus em toda a sua forma de viver. Para aqueles que não conhecem o rei Ezequias foi o 13º rei de Judá, e como ele não houve outro, irmãos, tão abençoado. Quando nós olhamos para o contexto histórico deste grande homem de Deus, deste grande monarca, podemos perceber que este homem fez, amados, lançar por terra toda forma idólatra, não apenas no reino a qual ele era então o Senhor, ele era o rei em Judá, mas como também em toda Israel. Este homem derrubou o poste ídolo, a qual Moisés havia erguido lá no deserto, aonde toda a nação do reino do norte já se curvava diante a serpente de bronze que Moisés havia erguido no deserto, chamada a tal Neustã. Este homem reinaugurou o templo em Jerusalém, fazendo com que todos os levitas servissem ao Senhor com alegria. Os profetas vaticinavam a palavra do Senhor Deus com muita intrepidez e ousadia. E queridos, e certamente os sacerdotes sacrificavam ao Senhor Deus com muita gratidão. A nação de Judá estava atravessando uma prosperidade, aonde certamente o comércio estava atravessando fronteiras, mas bem sabemos que nem tudo na nossa vida são flores. O diabo não fica por satisfeito em ver uma prosperidade, e muito menos um avivamento espiritual. A nação de Judá atravessava um tremendo avivamento espiritual. Porém, o que Satanás fez com que Senaqueribe viesse lançar para com aquela nação uma carta de afronta. Carta de afronta esta, amados, pois a Bíblia não nos mostra o motivo, que certamente sairia sitiando todas as cidades muradas de Judá. Quando Ezequias recebe a carta de afronta, como um rei, certamente recebeu o conselho de seus ministros, recebeu o conselho dos seus generais. Quem sabe os ouvidos daquele monarca havia ouvido falar muito acerca de receber apoio táticos das nações etíopes, nações estas circunvizinhas a de Judá. Certamente aquele homem ouviu por diversas vezes de receber apoio tático ou apoio bélico da nação egípcia, recebendo apoio do rei do Egito, o faraó. Mas, queridos, quando eu olho para a atitude deste homem, podemos perceber que a confiança dele não estava em poder bélico, a confiança deste homem não estava em poderosos exércitos, a confiança deste homem certamente não estava, irmãos, no fio da espada. A confiança deste homem estava depositada no Deus que nesta noite está sendo aqui adorado. Um Deus que certamente, amados, tem o poder de transformar as coisas impossíveis possível, para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado. Ao receber a carta de afronta, ele deixa seu aposento, ele deixa o seu palácio, ele deixa seu aconchego e sai em direção à casa do Senhor.
ele deposita aquela carta de afronta no altar do Deus Todo-Poderoso, da mesma forma como cada um de nós aqui nesta noite estamos fazendo. Deixamos o nosso aconchego, deixamos o nosso sossego, deixamos, irmãos, a nossa casa, deixamos então, irmãos, a nossa residência, para estar na casa de Deus, vencendo o cansaço, vencendo a fadiga, vencendo os intempéries da vida, para depositar aqui no altar de Deus todas as nossas afrontas. O mesmo Deus que respondeu a oração e o clamor deste homem, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, está prestes para responder o nosso clamor aqui nesta noite. Queridos, quando eu olho para a atitude deste homem, podemos perceber, irmãos, o quanto ele tinha em Deus a sua esperança, o quanto ele tinha no Senhor Deus a sua confiança. Ao olhar o contexto histórico, tanto do segundo livro dos Reis, quanto do segundo livro dos Crônicas, lá no capítulo de número 32, você pode perceber mais tarde, ao chegar em sua casa, que a situação estava indo de mal a pior. Irmãos, Senaqueribe, juntamente com o seu exército, já havia dominado 46 cidades muradas de Judá. A capital de Judá, Jerusalém, seria próxima. 185 mil soldados estavam postos. 185 mil soldados estavam em campanha. 185 soldados estavam prestes em sitiar agora a próxima cidade, Jerusalém. Certamente sitiando e dizimando todos os moradores daquela cidade. Quando eu olho lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, principalmente dos versículos 5 em diante, quando o comandante está pronto para dar sua própria vida em defesa da cidade de Davi, este recebe então uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo e uma palavra de encorajamento do seu próprio monarca. 2 Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8. Não temais, nem vos espantais com o rei da Síria, pois com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor para guerrear as nossas guerras. Queridos, contextos e certamente arqueólogos, estudiosos, experts em guerras antigas, mostra-nos então que ali houve um grande milagre. Para o rei Ezequias sair vitorioso em meio àquela peleja, em meio àquela afronta, cada soldado judeu tinha de matar 100 soldados da tropa da Síria. Aos olhos humanos seria impossível. Como então um único soldado poderia matar 100 homens a fio da espada? Porém, cada um destes soldados, amados, para que então pudesse o rei Ezequias, como toda a nação de Judá, principalmente a capital Jerusalém, sair vitorioso em meio àquela peleja. Mas quando o Senhor Deus está na guerra, bem sabemos, amados, que a vitória é certa para a glória do Todo-Poderoso. Tudo aquilo que o Senhor Deus fala, tudo aquilo que Ele entrega, tudo aquilo que Ele revela, Ele é fiel para fazer cumprir com a sua palavra. O que a palavra do Senhor dos Exércitos falou através dos lábios do profeta Isaías, que nenhuma flecha iria ser transpassada pelos muros de Jerusalém, cumpriu-se naquele dia. E eu creio, irmãos, que aquilo que você tem ouvido falar, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem recebido da parte de Deus no decorrer desta semana, no decorrer deste mês, tudo que você ouviu o Senhor dos Exércitos falar ao teu coração, pode marcar o culto de ação de graça, porque os teus olhos irão contemplar cada uma destas promessas sendo concretizadas para a glória de Deus. Se você concorda comigo, levante as tuas mãos para o alto e dê uma glória a Deus bem forte a Jesus. Você pode dizer assim: mas evangelista, você não vive o que eu tenho vivido. O vento está soprando, o mar está bravio. Olha, não sei se vou chegar do outro lado da margem, porque a minha embarcação está precária.
a minha embarcação já está naufragando, não sei se irei conseguir chegar ao outro lado. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Eu creio que o mesmo Jesus que esteve com os discípulos quando estava indo na região de Decápolis, principalmente na região da cidade de Gadara, o mesmo Jesus que repreendeu o vento e o mesmo Jesus que repreendeu a fúria do mar, é o mesmo Jesus que está na tua embarcação e vai fazer com que você chegue do outro lado para que o nome dele venha a ser glorificado. Observe, irmãos, que quando eu olho para esta passagem, eu já contei diversas vezes, nas outras oportunidades que aqui eu tive, de como o Senhor Deus me resgatou, de como Ele me tirou da bruxaria, de como Ele me tirou da feitiçaria. Acredito que muitos presentes aqui neste templo já me conhecem, outros, porém, não me conhecem. Mas como o apóstolo Ronaldo aqui havia muito bem falado, eu fui conhecido no Rio de Janeiro como o bruxo Ravengá, do Voodoo Nofã, do Tambor de Mina. Hoje, para a glória de Deus, sou membro da Assembleia de Deus Central em Bom Sucesso. Amados, nunca imaginava hoje estar reunido juntamente com este seleto povo, um povo santo. Nunca imaginava eu usando terno e gravata, colocando uma Bíblia nos meus braços e declarar num púlpito santo quanto este, dizendo que Jesus cura, salva, liberta, transforma o homem e o conduz para os céus. Nunca imaginava hoje, irmãos, estar aqui certamente guerreando e saqueando o inferno para povoar o reino dos céus. Porque eu me lembro que em muitas ocasiões, quando eu não conhecia o Senhor, quando eu me deparava com um povo como este, adorando a um Deus que não estivesse preso em altares, eu os subjugava dizendo: para mim é um bando de doido, um bando de pessoas biruta que não tem o que fazer, adorando a um Deus que não está preso em altares. Para mim está perdendo tempo. Era assim com a forma que eu pensava. Mas lendo a palavra de Deus, eu aprendi, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Não terei tempo aqui, irmãos, de descortinar ou de desmificar e certamente de contar todo o meu testemunho, mas o que o Senhor Deus toca no meu coração, assim farei. Irmãos, eu era conhecido então lá no 24º Batalhão de Infantaria Blindado. Na época o comandante era o Antônio Guedes, coronel, comandante do 24º Batalhão de Infantaria Blindado, o 24 BIB, uma unidade do Exército Brasileiro. Quando eu adentrei nas Forças Armadas, eu recebi um número, que era de número 1132, o conscrito Amaral. De conscrito eu passo a recruta, e de recruta eu não saio nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira baixa, tornando-me um soldado especializado, ficando alojado na 3ª companhia chamada como Treme Terra. Tinha como meu comandante da época o capitão Sávio, e eu estava então no 1º pelotão de operações especiais, o Pelopes, e o comandante do meu pelotão era o 1º tenente Muleta, hoje Major Muleta, que serve às tropas das Nações Unidas. Aquele oficial, ele quando gritou o número do soldado, o soldado por sua vez, ao ouvir o seu número, ele tinha de falar o seu nome de guerra e a crença que cada um destes propagavam. Quando o oficial gritou o meu número, pois havia baixado de 1132 para 404, o soldado NB Amaral, quando ele grita 404, eu, em uma posição de sentido, eu grito em alto e bom som: soldado Amaral. E falei a crença que eu propagava na época: sou um bruxo de Voodoo Nofã, um feiticeiro do Tambor de Mina, da Irmandade dos Luciferianos, dos Encantadores de Encantamento, Baal Zebud, meu Deus, e mentor guia espiritual, conhecido como a Pávina. Quando eu declaro tal coisa, tanto o oficial quanto o adjunto, segundo o sargento Diomedes, e todos os militares que ouviram a minha declaração ficaram estupefatos, ficaram estarrecidos e atônitos, e começaram a questionar-me dizendo: mas você é um bruxo? Nós nunca ouvimos falar deste tipo de religião.
Eu dizia: tenente, o senhor pode colocar no meu relatório que eu sou um luciferiano, um portador da luz. Muitos dos cristãos que declaravam ser servos do Senhor ali, tentavam evangelizar. E, amados, eles me evangelizavam desta forma: quando me encontravam no corredor do batalhão, eles me indagavam dizendo: é verdade, Amaral, que você é um bruxo? Eu dizia para eles: este nome bruxo é um pouco medieval, é um pouco arcaico e obsoleto. Eu gosto muito que vocês me chamem de luciferiano ou portador da luz. Sabe como é que eles evangelizavam? Está amarrado, Jesus tem uma obra na sua vida. Era a forma deles me evangelizarem. Amados, isso não era muito conhecido há 23 anos atrás. Hoje qualquer pessoa fala está amarrado, mas na época não era muito falado. Eu olhei para mim mesmo e digo: amarrado não estou bem solto. O que é esse tal Jesus para fazer obra em mim? Se ele faz obra, manda fazer obra em outra casa, em outro terreno, em outro lugar, porque eu não quero saber da obra desse camarada. Então, irmãos, eu tentava em todas as formas tentar fechar o evangelho para mim. E muitas das vezes eu questionava aqueles cristãos, dizendo: se você conhece tal Jesus, como? Ele disse: se você ler a Bíblia, Amaral, como nós lemos, você vai conhecer Jesus tão bem como nós conhecemos. Eu digo: então, se você responder toda a minha pergunta, eu te darei toda a atenção que você merece. Topa? Ele dizia: sim, topo. Qual é a pergunta? Eu digo: eu quero que você me diga qual é a diferença das escritas pseudepígrafas, das cartas canônicas e dos livros apócrifos. Diga-me qual é a diferença das três. Eu quero que você me diga pelo menos 3 ou 4 nomes de evangelhos, cartas e livros que não estão hoje no Novo Testamento. Hoje sei que no alcance da humanidade são 27, porém o Concílio Romano arrancou 94 que está oculto diante aos olhos da humanidade. Diga-me pelo menos 4 daqueles que não estão no livro de capa preta. Eles também não sabiam me dizer quais eram. Eu digo: vai aprender primeiro, para depois me ensinar de alguém que você mal conhece. Você sabe qual é uma das grandes preocupações do Espírito do nosso Deus para cada um de nós? Amados, a preocupação de Deus para cada um de nós está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Espírito expressamente diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, o Espírito expressamente diz que muitos apostatarão da fé, ou seja, se afastarão da fé, para dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amados, a preocupação do nosso Deus é estar cada vez mais amantes da palavra, adoradores da palavra, leitores da palavra. Cadê aqueles que amam a palavra de Deus? Digam glória a Deus bem forte a Jesus, porque é a palavra que te faz vencer. É a palavra que te faz vitorioso. É a palavra que faz lançar por terra todas as obras de Mundrunga. É a palavra que faz cair por terra todo tipo de feitiço. Amados, aqueles que confiam na palavra não temem feitiçaria, aqueles que conhecem a palavra não temem bruxaria, aqueles que amam a palavra, irmãos, podem trabalhar da forma que for. Quando então disserem para eles: estão trabalhando para destruir você, sabe o que você vai usar? Isaías 54:17, nenhuma arma preparada contra mim prosperará, qualquer língua que se levantar contra mim, juízo eu a condenarei, porque esta herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor dos exércitos. Quando falarem para você, mas estão tentando destruir a sua família, você vai responder para ele, Salmo 91:10, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha casa. Aí vão dizer para você: mas você não entende, é simpatia, é prece contrária, é reza contrária, é macumba, é feitiço, é voodoo, estão trabalhando pesado para você. Você vão dizer para ele, Isaías 59:19, vindo o inimigo como uma torrente de água, o Espírito do meu Deus arvorará contra ele a sua bandeira. Quantos amam a palavra de Deus? Diga glória a Deus aí.
Quando, irmãos, o rei Ezequias ouviu a palavra de Deus através dos lábios do profeta, ele não ficou temeroso diante ao poderoso exército que vinha contra ele. Eu creio, irmãos, pode vir o que vier, amados, pode surgir o que surgir, você está na rocha, você ama a palavra e a palavra vai te fazer vencedor. Só aqueles que amam a palavra de Deus, levante as tuas mãos e dê para Jesus uma linda salva de palmas nesta noite. Este é o Deus que nós adoramos, e é um Deus que certamente, amados, nos faz mais que vencedor. Queridos, permita-me aqui concluir a minha linha de raciocínio. Quando então, ali naquela unidade, eu me tornei um líder de irmandade, estava eu toda terça-feira, toda terceira dia da semana, tanto eu, mais 14 homens, e aqueles 14 homens, juntamente comigo, fazíamos então uma irmandade, um clã, para falarmos do ictograma, do hexagrama, do pentagrama, tributar o grande mestre Leonardo, falar da cabra sabática, do Deus carnário, reverenciar o grande anjo Emeliel. E quando nós estávamos jejuando para Pávenan, irmãos, e pronto para fazer o ritual ou caveira, que era então o nosso ritual toda terça-feira, estava eu e os 14 homens no pátio da companhia. Um dos homens que estava comigo olhou para mim e me indagou dizendo: Ravengar, cavalo de Apávenan, olha para dentro de alojamento de soldados. O alojamento de soldados era uma estalagem militar onde soldados descansam após o almoço. Toda a companhia foi para o refeitório, a qual os militares chamam refeitório de rancho. Porém, eu e os 14 estávamos no pátio da companhia, recusávamos de ir almoçar com a tropa, porém, dentro do alojamento, havia um único soldado, sozinho, sentado em sua cama, lendo a palavra de Deus. Quando os homens que comigo estavam, olhou para aquele soldado dentro do alojamento, eles gostavam e amavam em ver-o discutir com crentes, e achava que aquele seria mais um. Mas, irmãos, eu estava lidando com um crente diferente. Eu estava lidando com um cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um homem que verdadeiramente, amados, fazia uma diferença. Quando adentrei no alojamento, eu e os 14 cercamos a cama do rapaz. Eu bato no ombro dele, eu digo assim: se coloca de pé, rapaz, eu quero falar com você. Ele fecha a Bíblia. Eram 15 homens contra um. Qual é o outro homem que vai desobedecer? Ele, ao se colocar de pé, não amedrontado, bem normal, bem tranquilo, coloca a Bíblia na cama, se coloca de pé no nosso meio e então me indaga: o que você deseja, Amaral? Eu aponto meu dedo para ele dizendo: olha, eu quero dizer uma coisa para você. O teu Deus é um Deus debalde, é um Deus de livros. Tu quer que eu desperte a tua deidade? Eu posso despertar o Deus que há em você, e certamente eu posso fazer como bem fez aquele a qual tu segue. Ele conseguiu despertar o Deus que havia nele, e eu consigo também despertar o Deus que há em você. Ele virou para mim e disse: Amaral, eu quero lhe dizer uma coisa. Satanás, de fato, cegou o teu entendimento, para que não venha resplandecer em vocês a glória do Deus a qual eu sirvo. Quando aquele homem falou tal coisa, os homens que comigo estavam ficaram endemoniados, ficaram com sangue nos olhos, como bem diz aí uma linguajar aí fora. Ficou, irmãos, raivoso, olhou para mim, olhou para aquele homem e disse: vamos dar uma manta, um sacode, e vamos colocar esse crente no corredor polonês para saber com que ele está lidando. Eu digo: espera um pouquinho, crente, tu está me desafiando? Tu está pensando, rapaz, que eu sou esses macumbeirinhos que tem por aí fora? Macumbeirinho de 99, de quinta categoria, pé de chinelo, que nem macumba sabe fazer direito? Eu vou desgraçar a sua vida, crente miserável, se você pensar em me desafiar. Ele virou para mim e disse: Amaral, não fui eu que fui a vocês, foi vocês que vieram a mim, e não estive te desafiando até agora. Mas se desafio você quer, desafio você vai ter. Ele pega da sua carteira, tirando do seu bolso, ele tira a xerox do seu documento e coloca em minhas mãos, e ao colocar em minhas mãos, ele coloca a xerox do documento e disse: aí está a xerox da minha identidade. Como você pode ver, tem a minha foto,
Tá diferente, Amaral, mas sou eu. Aí está meu nome, William Megres Bastos. A minha assinatura também está aí. Tem a data do meu nascimento. Tem até o nome dos meus pais. Olha, faça desse documento o que você quiser. Para não ter desculpas em dizer que a magia que você vai lançar para mim vai pegar em outra pessoa, porque o Brasil é grande e provavelmente tem alguém com o mesmo nome e sobrenome do que o meu. Eu não sou o único William Megres Bastos no Brasil. Provavelmente tem outros com o mesmo nome e sobrenome. Para que outros não venham pagar o pato no meu lugar, tem o número do meu RG. Não tem como errar, Amaral. Faça deste documento o que você quiser, porque o desafio já está de pé. E eu te prometo, se acontece alguma coisa comigo, eu vou até a sua casa, rasgo este livro, bato a minha cabeça no seu altar e vou servir aos teus deuses mais do que tu serve. Mas saiba tu que se nada acontecer comigo, é você que vai dobrar os teus joelhos por terra e vai reconhecer Jesus como Salvador. Eu olhei para ele, eu digo, eu ser crente, usar terno, gravata, colocar a Bíblia debaixo do braço e gritar glória a Deus, aleluia, que nem um bando de doido. Tu nunca, crente, irá ver eu fazer uma besteira como esta. Estes eram os meus planos, mas os planos de Deus eram totalmente diferentes. Sabe por quê? Quando eu me lembro destas minhas palavras, eu imagino, irmãos, porque imaginar não é pecado. Eu imagino o Senhor Jesus sentado em um trono de glória. Amados, o seu cabelo e a sua barba de fogo, todo cheio de fogo. É assim que eu penso. Irmãos, reluzente, trovões saindo certamente aos seus lados, com poder e glória. Os serafins entoando cânticos de adoração ao Senhor dos Exércitos, dizendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Os 24 anciões lançando suas coroas por terra. E eu imagino o Senhor Deus bradando, Deuteronômio 32, 39, Isaías 43, 13, parte A. Eu sou o Senhor, e não há Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quantos creem que o Senhor Deus está operando? Diga a glória. Irmãos, eu peguei aquele documento e trabalhei pesado para aquele rapaz. Para que você possa ter ideia, irmãos, e ter noção do que eu trabalhei para ele, eu consultei o livro de São Cipriano, capa de aço com folha de amianto, o livro da Cruz de Caravaca, Reza de Santo Antônio, Cabra Preta. Irmãos, eu decorei aquele livro. Eu já li diversas vezes aquele livro e sei muito bem preces, orações, mondrungas, pontos daquele livro. Fiz ebó de língua, o ebó do pé do porco, o ebó do prego enferrujado. O tipo de feitiço que eu também fiz para matar aquele homem, eu risquei punhal em terra e debaixo de uma prece em Urubá para trepar naquele homem Egum. Que tipo de magia é essa? Eu vou explicar para você. Sabe aquela pessoa, aquela pobre alma que está definhando em um leito de dor, está em um hospital, os médicos não sabem diagnosticar o mal que está matando aquela pobre alma, debaixo de uma bateria de exames, a medicina não consegue identificar que tipo de bactéria, que tipo de enfermidade, que tipo de doença, que tipo de câncer está matando aquela pobre alma. Aquilo é uma magia. E a mesma magia eu fiz para matar aquele homem. No dia seguinte, a Irmandade se reuniu comigo e disse assim: trabalhou, Ravengar, para o crente? Eu digo, trabalhei. Pronto. Se o cavalo de Apáveda não trabalhou para o crente, alguma coisa vai acontecer com ele esses dias. Eu digo, espere e veja. Quando eu encontro com aquele crente no primeiro dia, estava ele lendo a palavra de Deus. No segundo dia, mais feliz do que o primeiro, de joelhos dobrados, orando e buscando a face do seu Senhor. No terceiro dia, ele estava no folheto nas mãos, entregando aos seus companheiros, dizendo: Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. No quarto dia, irmãos, eu estava debaixo do chuveiro, tomando meu banho. Quem estava no chuveiro do lado? Aquele crente. Ensaboando o seu corpo, como de suas mãos, e a outra mão erguida, louvando o nome santo do Senhor, dizendo: não acredito
que até debaixo do chuveiro esse crente está rezando. Eu não acredito que até debaixo do chuveiro esse crente está falando do livro de capa preta. Eu não acredito que até debaixo do chuveiro esse crente está falando deste Deus. E todas as vezes que eu olho para esse camarada, ele está rindo para mim. Ou alguma coisa de desgraça aconteceu na vida desse homem, está rindo para mim para disfarçar, ou ele realmente está debochando da minha face. Não é possível que nem debaixo d'água esse fogo se apaga. Irmãos, eu aprendi em Levíticos 6,13 que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu fico imaginando, irmãos, o que aquele general, quando ouviu o seu monarca, quando ouviu o seu líder, quando ouviu o seu rei falando, mas são os que estão dizendo: não temais, nem vos espantais com o rei da Síria, pois com ele está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor para guerrear as nossas guerras. Sabe o que eu imagino? O que aquele general estava contemplando na face daquele rei? Estava contemplando uma confiança, estava contemplando um sorriso estampado na face, e certamente isto motivou, isto admoestou o seu coração, isto encorajou. Irmãos, você sabe qual é a vitória daqueles que te invejam? Você sabe qual é a medalha de honra daqueles que querem ver a tua queda? Você sabe qual é o troféu, o mérito daqueles que querem ver a tua ruína? É quando contempla na tua face uma tristeza. É quando contempla, irmãos, na tua face ou nos teus lábios uma murmuração. Muitos desses se passam até como amigos, só para te sondar como é que você está e sair espalhando para todo mundo que você é um derrotado. Mas sabe qual é a derrota desses que te invejam? É que mesmo eles sabendo que você está no vento, mesmo eles sabendo que você está na moenda, mesmo sabendo que você está no funil pelo lado contrário, você está com um sorriso na face, você está com o seu lábio louvando ao Senhor, você está glorificando a Deus. Isto derrota qualquer adversário. Cadê aqueles que já estão derrotando adversários nesta noite? Diga glória a Deus. Isso derrota, irmãos. Aquele sorriso destruía os meus planos. Aquele sorriso daquele crente me perturbava, me tirava o sossego. Passou-se dias, e quando então encontro no corredor do batalhão, porque a irmandade me cobrava, e eu tentei mudar a estratégia que eu mudei foi exatamente essa: se a magia que eu estou lançando contra esse camarada não está dando certo, eu vou mudar então a estratégia. Amados, já que a parapsicologia, a psiquiatria e a psicanálise, ela entra em comum acordo com a santa palavra de Deus, não sei se há algum psicólogo entre nós, mas se houver, certamente você vai comungar comigo. Irmãos, ela entra em comum acordo com a palavra de Deus ao falar Provérbios 23:7. O homem é o que a sua alma espelha ser. O que eu pensei? Pensei no seguinte: se ele acreditar na palavra de maldição vaticinada que eu irei lançar, que é tal conhecida como a praga, e ele acreditando nesta maldição vaticinada ou a maldição proferida, se ele dar credibilidade e tudo der errado a partir de então, ele vai tributar isto ao meu poder. E ele vai ver o quanto eu sou mais poderoso do que ele. É o que eu pensei. Quando eu encontro com ele no corredor do batalhão, estávamos numa distância, como eu daquele lá na porta, eu grito: crente! Ele olha para mim, eu digo: vem aqui. Lá vinha ele se aproximando. Eu tentei enfeitar o pavão. Amados, tentei então enfeitar o pavão e deixar ele bem pintado. E quando ele se aproximava, eu dizia assim: você se lembra no que aconteceu na semana passada? Ele dizia assim: Amaral, me lembro. E daí? Eu junto os meus pés, faço um prece em urubá, cuspo na ponta do dedo da mão chifrada e aponto para ele dizendo: rapaz, estou trabalhando para desgraçar a sua vida, crente miserável. Enquanto eu apontava para ele a mão chifrada, ele, ao aproximar-se de mim, ele aponta o dedo de profeta, dizendo: eu sei que tu trabalha para mim, Amaral, mas uma coisa eu quero que tu saiba: enquanto você está lá na tua casa trabalhando para me destruir, saiba você de uma coisa: eu estou na casa do meu Deus, depositando você no altar do meu Senhor,
porque eu sei que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, eu queria ver aquele homem defiando, eu queria ver aquele homem caído, eu queria ver aquele homem tristonho, eu queria ver aquele homem lá embaixo, mas ele queria me ver de pé na presença de Deus. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e sim contra os principados, potestades, dominadores desse século, nas regiões celestiais. Hoje eu percebo que a guerra dele não era contra a minha pessoa, e sim contra os demônios que em mim atuavam. Eu virei para ele assim: para, crente, de rezar por mim. Eu não quero saber da tua reza, não quero saber da tua prece, não quero saber do teu saravá, nem do teu axé. Eu só quero saber apenas de uma coisa: porque até hoje nada aconteceu contigo? Eu vejo ele fechar os punhos, e ao ver ele fechar os punhos, ele dá um soco aos céus dizendo: glória a Deus. Amaral, para a tua única pergunta eu lhe dou 3 respostas. A primeira resposta que eu te dou é esta: tu conheces Salmo 91? Irmãos, quando ele me falou Salmo 91, eu achava que era uma forma, um tipo de sal que ele usava para desfazer os meus feitiços. Então, ele disse assim: você conhece Salmo 91? Eu nunca ouvi falar do Salmo 91. Eu virei para ele assim: eu conheço Salita, Sal Cisne, sal eno, sal grosso, sal refinado, sal para churrasco. Até o sal de fruta já ouvi falar. Agora, Salmo 91, nunca ouvi falar dessa marca de sal e nem sei como ele é. Onde é que eu consigo encontrar essa marca de sal? Ele disse: só apenas te darei o primeiro verso. Aquele que habita, só os que habitam, diga glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente? Então diga para o irmão que está ao seu lado: a ordem de Deus para você é descansar. Só os que estão descansando, diga glória a Deus. Rei Ezequias descansou, irmãos. Rei Ezequias confiou. Aquele que confia, descansa. Aquele que tem em Deus esperança, descansa. Amado, se você entregou aquela causa nas mãos do Senhor, eu te falo uma coisa nesta noite: descansa, pois vai chegar no momento certo, na hora certa, amados, e o nome dele será glorificado. Salmo 46:10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado nas nações, serei exaltado sobre a terra. Ele me dava a segunda resposta, e a segunda resposta que me dava era esta: tu conheces sangue de pato, galinha, de cabra, de boi, de vaca, de touro, de porco e de pombo, mas não conhece o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu invoco o sangue do Cordeiro, ele me purifica de todo pecado. E a terceira resposta que eu te dou é esta, rapaz. Diz ele para mim: pega meu nome, tenha liberdade de colocar o meu nome, bem letras garrafais, bem grandonas. Coloca meu nome, coloca na boca de um sapo, costure com linha preta e vermelha e enterre no cemitério. Se você achar o sapo fraco, pega um touro ou um búfalo, pega um jacaré, pega meu nome, coloca na boca daquele bicho e costura com barbante preto e vermelho e enterre onde você quiser. Ou pegue meu nome, ao encontrar um dinossauro rex em qualquer ilha perdida ou pântano jurássico por aí afora, pega este dinossauro o mais brabo que você encontrar, pega este bicho, coloca meu nome na guarda daquele bicho e costura com corrente preta e vermelha e enterre onde você quiser, Amaral, porque o meu nome já se encontra na boca de um leão. Eu virei para ele, irmãos, e comecei a falar. É por isso que crente é doido, crente é maluco, crente tem lavagem cerebral. Onde é que já se viu, seu crente biruta e carola, alguém colocar o seu nome na boca de um leão sem ser mordido pelo bicho ou sem ser comido pelo animal? Ele disse: tu não conhece, mas eu vou te apresentar. Ele é o leão da tribo de Judá, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Senhor e Salvador. E meu nome não está apenas na boca dele, mas também está escrito no livro da vida. Cadê aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida? Diga glória a Deus. Eu quero convidá-los a se colocar de pé nesse instante. Fiquem de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já quero entregar a minha oportunidade para o apóstolo Ronaldo, o anjo desta igreja, por direito, para que ele possa assim dar continuidade em uma oração, em apelo,
em nome de Jesus. Eu quero convidar nesse instante que você feche os teus olhos por alguns momentos. Feche os teus olhos. Eu estarei dando início a esta oração e logo após já estarei passando para o apóstolo para dar continuidade. Pai, no nome de Jesus, aí está, Senhor Deus, cada um dos teus filhos. Eu não sei, ó Deus, qual é a carta de afronta que cada um destes tem recebido. Ó Senhor Deus, eu não sei se a carta de afronta, Senhor Deus, é algo pendente na justiça. Eu não sei se a carta de afronta foi esse diagnóstico médico assinado, Senhor, para condenar a saúde desta determinada pessoa. Eu não sei qual é a carta de afronta, Senhor Deus, que os teus filhos e tuas filhas têm recebido. Mas uma coisa eu creio, Senhor, que o mesmo Deus que atentou à oração e o clamor daquele homem é o mesmo Deus que está aqui nesta noite na Catedral Bíblica da Fé, aqui em Pilar, Caxias. Senhor Deus, é o mesmo Deus que presente encontra-se. Senhor, e da mesma forma como tu usastes o profeta Isaías para confortar o coração do rei, Senhor Deus, tu tens me usado como profeta desta noite, Senhor Deus, para alertar e principalmente para confortar o coração de cada um desses, que tu é um Deus que está nas causas. Jó capítulo 42, verso 2, bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedidos. Ainda nesta mesma ligação, irmãos, glorificando a Deus, ainda não encerramos a oração, glorificando a Deus,